Olá, como estão todos? Deus les bendiga. Estamos aqui porque estamos vivendo isso aqui 40 dias. 40 dias com a palavra em la mente e ao frente. Se colocamos a palavra de Deus aqui em la mente e ao frente de nós, então tendremos a guia que necessitamos para ter um ano de 2025 lleno de bendições. Pero isso não vai evitar as lutas, isso é muito bom que você entenda, não? Porque às vezes as pessoas pensam que quando falamos que será um ano de bendições, um ano de vitórias, a pessoa pensa, bueno, es que então será um ano de mar de rosas. Não, isso é impossível. Ou seja, que as lutas são necessárias porque elas são parte, não? Elas são parte para nosso crescimento de la fé. Bueno, e hoje é o quarto dia, não? É o quarto dia de los 40. E nós hoje vamos meditar em São Mateus, capítulo 4, verso número 8 ao 11. Agarra aí, se você tem sua Bíblia, você que tem seu marcador, já lo tenha aí com você, para que nós podamos assim pensar. São Mateus 4, 8. Nós já falamos sobre a primeira tentação de Jesus, não? Que foi quando ele teve hambre, ou seja, quando o diabo agarra de las necessidades humanas, não, das fragilidades humanas para tentar a uno. Ayer nós falamos sobre quando Jesus foi levado a la santa cidade, não? Como está escrito aí, ele foi levado a la santa cidade e colocado no pináculo do templo. E falamos sobre ele engano religioso, não? Porque Satanás usou a própria Bíblia para intentar levar Jesus a cometer um erro. E falamos sobre essas falsas doutrinas, essas ideologias que surgem no meio cristiano, evangélico, e que a hecho muitas pessoas perder-se, porque elas se deixam influenciar por essas doutrinas que são textos fora de contexto, não? Que foi exatamente o que Satanás hizo. Ele agarrou um texto del Salmo 91, mas completamente fora de contexto, para levar Jesus a cometer um erro de querer tentar a Deus. Mas Jesus sempre respondia a Satanás com escrito está. Essa é a importância de você ter a palavra de Deus em sua mente, porque isso lhe vai dar as armas para que você pueda vencer a Satanás. O apóstolo São Pablo, quando ele habla sobre a armadura de Deus, no capítulo 6 de Efésios, uma das partes da armadura é a espada do Espírito. Se você depois agarra sua Bíblia, anote, eu lhe digo, você só anote, mas não leia ahorita não, para que não salgamos de aqui. É o capítulo 6 de Efésios, anote aí, capítulo 6 de Efésios, no verso número, a ver, e 17, ok? 6:17, que Pablo dijo, tomad também o yelmo de la salvação e la espada del Espírito, que é la palavra de Deus. Então, Pablo dijo que a palavra de Deus, essa palavra aqui, ela é uma espada. Imagine-se, para que serviam as espadas em las épocas do apóstolo São Pablo, em las épocas medievais? Para que serviam as espadas? As espadas serviam para defender e atacar. Essa era a função da espada. Ela tanto defendia como ela também atacava. E Jesus, aqui na tentação, Jesus, ele mostrou isso com a palavra de Deus. Ele defendia os ataques do diabo e, à la vez, ele atacava. E é assim que você tem que fazer. Se a palavra de Deus já é para nós outros um instrumento para que nós outros podamos vencer todas as tentações, tribulações, para que nós outros tenhamos guia para nossa vida, guia para nossas decisões. Por isso é tão importante que você se empape da palavra de Deus. Você não é ler a Bíblia como
se lê qualquer outra coisa. Não, é que você medite na palavra de Deus. É que você pense na palavra de Deus. Por isso que, neste propósito, não de los 40 dias que estamos fazendo, são partes pequenas da Bíblia, para que você possa pensar, para que você não leia corrido, desesperado. Não, você leia, você pense, a ver o que foi o que Jesus quis dizer com isso, que é o que se está querendo dizer. E o Espírito Santo, ele lhe vai ensinando, porque é o Espírito Santo quem nos ensina a palavra de Deus. Você não vai aprender a palavra de Deus com cursos. Você aprende a palavra de Deus pedindo-lhe ao Espírito Santo, porque só ele, que é o mentor da palavra de Deus, que pode dar-lhe a interpretação correta. Então, é importante que nesses primeiros 40 dias do ano, você coloque sua cabeça na palavra. Levante-se por la manhã, a primeira coisa que você deve fazer, agarre sua Bíblia, ore e leia sua Bíblia. Ore e leia a Bíblia. Todos os dias. Todos os dias. Mas, repito, não é ler por ler. É escudrinhar, é meditar na palavra de Deus. Isso sim, lhe hará forte. Aí você vai ter a espada, que quando seu adversário lhe ataque, você saberá defender-se e você saberá atacar. Se me explico? Bem, então vamos. Capítulo 4 de São Mateus, verso número 8. Disse assim: outra vez, o diabo le levou a monte muito alto. Ponga atenção nisso. Vê aonde o diabo levou Jesus. A monte muito alto. E disse assim: e lhe mostrou todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. E disse: e la glória de ellos. E lhe digo: todo esto te darei, se postrado me adoras. Então vamos entender que era do que Satanás ele queria com essa tentação. Qual era o objetivo de Satanás com essa tentação? Lá de mostrar a Jesus a glória, não, deste mundo. Há um problema na situação que as pessoas em geral elas têm. Ele desceu por el poder. Desceu por el poder, por la fama, por el dinheiro. Isso ha sido a lo largo da história, não, do cristianismo, um dos grandes motivos de tropeços em el meio cristiano. Quando as pessoas elas vão perdendo completamente a noção da pureza do cristianismo. Foi isso que aconteceu com a própria igreja primitiva, porque a igreja passava por um período de lutas, persecuções, de muitas situações, e tudo isso foi mantendo a igreja dentro da doutrina apostólica. Mas quando um imperador chamado Constantino, ele subiu ao trono do império, e na época o Império Romano, então esse imperador, ele foi um instrumento do diabo para poder destruir, não destruir, mas fazer com que o cristianismo perdesse a sua essência. Então, o que foi o que passou? Se uniu a igreja ao Estado. E isso foi a ruína. Por quê? Porque aqueles homens que antes eram servos de Deus, eram homens que pensavam em ganhar almas, que pensavam em cuidar da igreja de Jesus, começaram a ambicionar o poder, a ambicionar o dinheiro. Então, se isso provocou um desvio em la fé apostólica, e se converteu no que você vá a saber, você já deve saber. Então, essas ambições,
elas vão revelando o quê? Inclinações. Inclinações. Eu já escutei muitas pessoas que dizem assim, fulano, depois que começou a prosperar, esse fulano, ele começou a hacer coisas erradas. E aí dizem que porque ele começou a prosperar. Não é porque ele começou a prosperar, é porque a prosperidade solamente potencializou no que ele já traía dentro. Já estava dentro dele. É como o orgulho. Você vê que a vezes a pessoa, mientras ela não tem nenhuma condição ou ela não tem nenhuma posição de destaque, ela aparenta ser muito humilde, ela aparenta ser muito serviçal. Mas quando essa pessoa ela obtém um posto, um poder, então imediatamente ela manifesta esse mau caráter, essa soberbia, esse orgulho. E muita gente diz, depois que ele ascendeu, ele agora se puso muito orgulhoso. Não é isso. É porque ele já era orgulhoso. Só que ele ocultava isso porque ele não era nada e não tinha nada. Mas uma vez que ele teve um pouquinho de poder, esse poder potencializou o que ele já traía dentro. Então, essa é a questão que muitos cristianos passam. Eles quedam ambicionando o poder, ambicionando ter muito dinheiro. Mas por que eles querem ter muito dinheiro? Qual é o objetivo? O objetivo é a glória de Deus? É servir a Deus? É honrar a Deus? Ou é porque eles querem ostentar e mostrar que são melhores que os demais? Porque uma pessoa ela quer um posto maior, seja em seu trabalho, seja em sua profissão, seja em la própria igreja. Por que aquela pessoa quer um posto maior? Por que ela quer subir? Porque essa é uma inclinação que ela tem. Ela quer aquilo para potencializar o que ela já trai, essa sede por ele poder. E muitas pessoas, por essa sede de poder, elas são capazes de fazer as coisas mais absurdas. Elas são capazes de traicionar, elas são capazes de fazer trampas, elas são capazes de enganar, de roubar, elas são capazes de as coisas mais absurdas, porque esta sede de poder faz com que as pessoas perdam completamente valores. Valores. Eu creio que você deve conhecer pessoas que antes elas eram pessoas muito simples, aparentemente, eram muito buenas pessoas, mas quando elas subiram em posição, ou em posto, ou em poder, elas cambiaram completamente. E uno disse, pero por quê? Porque era algo que já estava dentro dela. Então, se nessa tentação que Satanás levou Jesus a um monte muito alto, mira você, muito alto, porque representava colocar por em cima. Então, ele levou Jesus a um monte muito alto e ele lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória de eles. Então, imagine-se que foi o que Satanás mostrou naquele momento para Jesus. Imagine-se, ele mostrou todo o reino, os reinos do mundo e a glória de eles. Imagine-se no que Satanás mostrou para Jesus. Mostrou muitas riquezas, mostrou mulheres, mostrou pessoas aí doblegando-se ante ele, mostrou pessoas, enfim, ostentação, enfim, todo o que llena os olhos da maioria das pessoas, o que atrai as pessoas, que são as inclinações. Porque, por exemplo, quando você escute uma pessoa que você diz assim, fulano caiu em adultério. Mas por que ele adulterou? Porque já era uma inclinação que ele traía.
já estava dentro dele. Porque nadie comete um adultério assim, de la nada, de um dia para outro. Não, a persona planifica, a persona pensa, a persona deseja, a persona mira, ou seja, já é uma inclinação. Então, quando ela chega ao acto, é solamente consumando algo que já estava dentro de ella. Então, porque é inclinação, são inclinações. E o diabo, quando ele mostra a glória do mundo, ele está mostrando todo aquilo que os olhos humanos desejam. Todo aquilo que os seres humanos anelam. Então, se as pessoas anelam ter isso, ter aquilo, ter o outro, e a pessoa queda ambicionando as coisas. Você vê que há gente que chega a ter envidias porque ela lhe gostaria ter o lugar do outro. Ela quer a posição do outro. Ela quer o lugar daquela outra pessoa. E ela é tão ambiciosa por aquela posição ou por aquele lugar que ela considera que ela lhe pertence. Ela considera que ela merece aquele lugar. Então, ela é capaz de fazer o que for necessário para tumbar aquela pessoa, para poder quedar-se com o lugar daquela pessoa. Você conhece gente que faz isso? Ou você já passou por essa experiência de uma pessoa que ambicionou seu lugar na empresa, que ambicionou sua posição no trabalho, que ambicionou de pronto estar seu marido, sua esposa, e essa pessoa foi capaz de coisas absurdas para querer obter o que era suyo? Você já passou por essa situação? Então, é exatamente isso que Satanás faz. Ele mostra a glória do mundo. Ele mostra para as pessoas aquele mundo de fantasias, onde tudo parece feliz, tudo parece ser bueno. Ou seja, ele mostra que se a pessoa tem muito dinheiro, ela vai ser a pessoa mais feliz do mundo, porque mira, se você tem muito dinheiro, você vai viajar, você vai conhecer lugares, você vai ter pessoas, e ela começa a desejar isso, e ele mostra essa fantasia. Por exemplo, há pessoas que elas chegaram um dia à igreja em la miséria. Já está me vindo à mente um caso de uma pessoa que, quando ele chegou em la igreja, ele chegou assim na miséria, mas assim, na miséria absurda. Ele era casado, tinha, eu creio que eram 12 filhos, e ele chegou em la igreja, me acordo, assim na miséria, absolutamente quebrado. E ele vindo, falou com nós lhe orientamos e lhe ensinamos a buscar a Deus. E ele começou a vir os domingos, os lunes, os viernes na igreja, e começou a dar os dízimos, porque, imagine-se, não tinha nada para dar. Então, quanto que era o dízimo dele? Era nada, pouquito. Mas ele foi dando seus dízimos, ele foi fazendo suas campanhas, e Deus, evidentemente, por causa da fé, Deus foi bendicendo-lo, foi prosperando, ele foi saindo adelante, foi pagando as deudas, e de pronto ele consegue um contrato, assim, multimilionário, com uma empresa petrolífica, que trabalhava com assuntos de petróleo. E ele começou a ganhar muito dinheiro. E aí, que foi o que aconteceu? Primeira coisa que aconteceu, ele já não ia mais domingos à manhã na igreja. Não ia mais domingo à manhã. E um dia, eu o vi no templo, e eu lhe disse: "Oh, Dom Fulano, como está?" Ele: "Bem, o bispo." E eu lhe disse: "Você não está vindo os domingos à igreja?" "Ah, o bispo, que crê, é que agora tenho muito trabalho, e os domingos é o único dia que eu tenho para poder dar uma descansada. Então, o sábado, o viernes à noite, eu agarro um vuelo com minha mulher, meus filhos, e nos vamos a um lugar para descansar." E eu lhe disse: "Pero allá a igreja." Aí ele: "Sim, pero é que você já sabe que vamos assim." Eu disse: "Ah, tá bem,
a vida é suja. Bem, para não acelar o cuento, se passaram aí alguns anos e esse homem desapareceu da igreja. Desapareceu da igreja. Ele, antes que chegava na igreja com carros viejos, começou a chegar com carros de luxo, começou a ter esses viagens, começou a ter muitos recursos, colocou na oficina em uma das melhores partes aqui da cidade, e esse homem desapareceu da igreja. Passaram-se anos, não sei, 3 anos, 4 anos, não sei quanto tempo. E um dia, eu estava sendo a reunião e eu vi uma pessoa ao fundo e vi que a pessoa estava assim, barbom, assim, raro. Terminei a reunião, estava atendendo e essa pessoa vindo falar comigo e me disse assim: "O bispo, você se acorda de mim?" E eu, perdão, é que tanta gente. Ele disse: "Não, eu sou fulano." Aí eu, senhor fulano, como está? Aí ele disse: "O bispo, eu perdi todo." E eu disse: "Pero o que passou?" Aí ele disse: "Não, bispo, é que eu comecei a ganhar muito e já não dava mais meus dízimos porque era muito dinheiro e eu comecei a ter assim um pouco de malos olhos, não, para a igreja e eu vi era muito dinheiro. Eu digo: não vou dar tanto de dízimo, é muito dinheiro para a igreja." Então eu comecei a dar pequenas ofrendas, não venia mais os domingos, como você sabe, e depois já não venia mais os lunes, já não venia os viernes, hasta que me involucrei com a secretária de minha empresa, que era, me parece, 20 anos mais jovem que ele. Se involucrou com a muchacha, a esposa lo derrou, se levou os 2 filhos. O contrato que ele tinha com essa empresa, ele começou a prestar malos serviços, a empresa le quitou o contrato e ele se endeudou e, enfim, perdeu tudo. Perdeu família, perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu empresa, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. Então aí um se disse: mas será que foi por las conquistas que ele teve? Não. É porque ele já tinha esta inclinação. Mas como ele era pobre, uma muchacha de 20 anos mais jovem não ia querer sair com ele. Pobre, não tinha nem onde cair, ser morto. Então ele não tinha como conseguir uma chica 20 anos mais jovem que ele. Ele não tinha como ter um contrato desse. E uma coisa que até eu lhe digo: digo que seu dízimo era muito alto, mas acuérdate que quando você chegou, você nada tinha. Ele digo: não, bispo, é verdade, você tem razão. Mas por quê? Porque a ambição, essa ambição, esse brilho do mundo, hace a persona potencializar estes, como se diz, estes sentimentos que já trai adentro, são inclinações que a pessoa já trai adentro. Então, meu amigo e minha amiga, quando Jesus foi levado aqui, Satanás, na verdade, queria ver se em Jesus havia algum tipo de inclinação por poder, por fama, por dinheiro, por mulheres. E no caso das mulheres, ele quer ver se as mulheres têm inclinação por outros homens. São inclinações, coisas que nadie vê, mas que estão dentro da persona. Estão dentro. E Satanás, como ele não podia ver dentro de Jesus, ele mostrou a ver se os ojitos de Jesus iam brilhar, a ver se ele vai a babear, a desejar aquilo. Mas qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Porque ele digo: se postrar, todo esto te darei, se postrando-te, me adoras. Porque é isso que o diabo quer, que você se postre para ele. E quando você se postra para o diabo, é quando você deixa de obedecer a Deus. É quando você deixa estas inclinações lhe levarem a cometer coisas como estas. Isso é postrar-se ante o diabo. É quando você cede ao pecado, quando você está cedendo ao pecado, você está postrando-se para o diabo. É isso que acontece.
Quando você, que és um homem, começa a inclinar-se para uma mulher que não é suja, você já é um homem casado e você começa a desejar uma outra mulher, você está postrando-se para o diabo. Quando você começa a ambicionar o poder, você está postrando-se ante o diabo. É muito sutil. Foi isso que o diabo queria de Jesus. Ele queria ver se Jesus se inclinaria, se Jesus desearia, se Jesus por lo menos ia dar uma mirada assim e, ai, se eu pudera. Jesus digo assim, vete Satanás, porque escrito está, ao Senhor tu Deus adorarás, e solo a Ele servirás. O diabo então le derrou, e aqui ángeles vieram e lhe serviam. Veja que quando você está firmado na palavra de Deus, você não vai ceder a essas tentações. Você não vai a deixar-se dominar por essas coisas. Você não vai ter essas inclinações, porque sua cabeça está controlada por a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que haga-se tu vontade, aqui na terra como no céu. Ou seja, se Deus quer que eu venha enriquecer, Ele lo hará. E se não, não há problema. Eu vou ser fiel a Deus em la riqueza ou em la pobreza. Eu vou ser fiel a Deus bem casado ou estando solo. Eu vou ser fiel a Deus tendo muito ou tendo pouco. Ou seja, que minha fé em Jesus, ela não vai a balancear ou tambalear de acordo com as circunstâncias que me rodeiam. Não. Porque minha fé em Jesus, ela está por la palavra de Deus. Eu creio no que está escrito, eu vivo por lo que está escrito e eu não vou ceder a essas tentações do diabo. Então, seria bueno que você meditarem nisso, que você pensarem nisso, porque, desgraciadamente, muitos han caído porque os olhos de cobiça, de codícia, os olhos codiciosos, han hecho muitas pessoas perder-se. Hemos visto muitos homens, mulheres, que um dia hasta sirvieram a Deus, mas que por causa da codícia, ele querer, ele poder, ele querer estar por em cima, ele querer ser reconhecido, ele querer um aplauso, um reconhecimento, pessoas se foram perdendo, porque o diabo lhe mostrou o brilho deste mundo, lhe mostrou, mira o que tu podes ter. Você não necessita estar dentro da igreja. Mira o que você pode ter. Mira quantas mulheres você pode ter. Mira quantos homens você pode ter. Mira quanto dinheiro você pode ter. Mira quanto poder você pode ter. Mira tudo isso que você pode ganhar. Só cometa esse pequeno desvio. Mas você vai ganhar muito dinheiro. Engane só um pouquinho. Você vai ter mais inclinações, tentações que o diabo mostra, o brilho dos olhos. Cuidado com o que seus olhos veem. Coloque um guardião, pida-lhe a Deus que ele coloque um guardião em seus olhos, em seus ouvidos e em sua boca, para você ter todo o cuidado com o que você vê ou deseja. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com o que você habla. Porque o diabo não cambiou suas estratégias. Essas 3 fases da tentação de Jesus continuam igualitas ao dia de hoje. Não cambiou a estratégia. A estratégia do diabo é exatamente a mesma.
Então, não cometa o erro de deixar-se guiar por essas coisas. Pensem nisso. Se eres el Hijo de Deus, transforme as pedras em panes e coma. Necessidade humana. Tudo o que o corpo pide e a alma deseja. Cuidado com isso. Quando ele levou ao pináculo do templo religioso, cuidado para que você não se vuelva um fanático. Cuidado para que você não se vuelva um religioso. Cuidado para que você não se engane com falsas doutrinas, com falsas ideologias. Cuidado. Cuidado com essas doutrinas que saem por el mundo, que agarram um texto fora de contexto. Se você não viu a live de ayer, entre aí na página e você vê aí, tanto no YouTube como em Facebook, você pode encontrar a live de ayer, que falamos sobre isso, sobre o problema religioso. E hoje, Jesus foi tentado, o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória de eles. O sea, mira aqui, ó, poder, fama, glórias deste mundo, aplausos, reconhecimentos, posições. Todo isso o diabo mostrou para Jesus, para ver se Jesus se iba a inclinar para aquello, para ver se os olhos de Jesus iam ser atraídos por aquelas coisas. Mas Jesus simplesmente lhe dijo: vete, Satanás. Haga lo mesmo. Quando você passe por essas tentações, todos passaremos. Eu já passei e vou passar novamente, todos. Isso, nada está livre. De vez em quando, Satanás, ele vem para tentar, para ver onde está seu coração. Se você mantém sua fidelidade, mantém seu temor, mantém seu respeito a Deus, sua obediência, de tanto em tanto ele vem. Aí está um passagem em São Lucas que ele disse que o diabo, é o mesmo passagem de la tentação, que disse assim: quando o diabo hubo acabado toda a tentação, se alejou de ele, esperando um tempo oportuno. Ou seja, não significou que acabou aquela tentação, que Jesus nunca mais foi tentado, que nunca... Não foi isso. O diabo se foi, São Lucas explica isso. Quando o diabo hubo acabado toda a tentação, se alejou de ele, esperando um momento ou um tempo oportuno. Então, de tempos em tempos, vem esse momento oportuno, que Satanás vem para tentar. Levar a tentar com o poder, levar a tentar por os olhos, levar a tentar por querer ambições, ele levar a tentar com dinheiro, ele te vai tentar com uma mulher, com um nome, ele te vai tentar com alguma situação, com o religioso, para que você se desvie da fé e perda isso, como é o caso desse senhor que lhes comentei. Quando ele chegou na igreja pobre, ele começou a dar dízimo, era pouquito, ele tinha assim uma fé. Mas quando ele prosperou, então o diabo já lo hizo ter malos olhos para os dízimos. E ele começou a dizer: não é muita coisa que vou dar à igreja. Imagine-se, malícia, engano religioso. E de onde saiu esse engano? Quizás ele escutou a esses religiosos que são contra e que querem que as pessoas se desviem da palavra de Deus, não só com respeito aos dízimos, mas com outras doutrinas também. Pessoas que estão caindo em erros porque elas não conhecem a palavra de Deus e são enganadas. Cuidado com isso. De tempo em tempo, o diabo ele aparece para todos, hein? Membros, jovens, obreiros, servos, pastores, esposas de pastores, obispos, esposas de obispos, homens, mulheres, ou seja, para todos, a tentação, em um tempo oportuno, ela vuelve. O diabo nunca desiste. Ele vai tentar roubar sua alma
hasta el último momento. Por isso, a melhor coisa que você hace é o que Jesus hizo. Vete, Satanás. Cada vez que venga uma tentação, diga-lhe, vete, Satanás, porque ao Senhor tu Deus se adorará. Ao Senhor Deus se adorará. E solo a Ele serviremos. Solo a Ele. Sirva solo a Deus. Não sirva a si mesmo, não sirva ao dinheiro, não sirva a sua família, não sirva a nadie. Sirva a Deus. Solo a Ele servirás, solo a Ele adorarás. Adore solo a Ele. Não adore a nadie mais. Não adore a seu pastor, não adore a seu marido, não adore a sua esposa, não adore a seus filhos, não adore a fulani, não. Eu adoro a Deus. Solo Ele pode ser adorado. Bem, que horas são? Já se nos foi o tempo, já falamos demasiado. Amanhã eu regresso, ok? E amanhã seguiremos quinto dia de nosso propósito, de los 40 dias com a palavra de Deus em la mente e ao frente. Saludos a todos e hasta pronto. Ah, e um detalhe, se você pode, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, vamos compartilhar para que mais pessoas sejam ajudadas através deste vídeo, ok? E se você não está inscrito no canal, inscreva-se aí em todos os canais de La Universal, inscreva-se nos canais, porque assim você vai poder também receber aí mais conteúdo, mais alimento para manter sua fé firme até o final. Saludos, Deus lhe bendiga.